Este relato aconteceu com meu avô. Ele se chamava João. Bem, vamos ao relato. Quando João era pequeno, ele sempre andava doente. Pegou uma tuberculose e tinha crises diversas. Então, passou a ter que usar pratos e talheres separados para não ter que contaminar alguém. E dormia no quartinho velho onde a sua mãe guardava trambiqueiras. O garoto mexia nas velharias e fuçava tudo. E nunca eram coisas que prestavam. E ele sempre achava revistas velhas, chapéus, bugigangas e nada que fosse interessante. E foi quando ele mexia embaixo da cama que encontrou um livro empanado. Tirou o pano do livro e fazia questão de saber que livro era aquele. Então, ele viu uma frase e um nome escrito em dourado meio apagado: São Cipriano, o bruxo capa preta. Logo percebeu que era o livro que todos falavam e tanto o temiam. O livro dos bruxos e dos feiticeiros. O livro tinha vários feitiços abomináveis, magias de conjuração, nas quais se sacrificavam gatos, sapos e até cachorros de estimação da família. Bem, o João achava divertido ler aquelas coisas demoníacas. Para ele, era como se fosse um livro de terror, nada mais. Na hora que ele abriu a página da oração milagrosa da capa preta, caiu do livro um pedaço de papel velho e rasgado. E nele estava escrito o nome de todas as pessoas da família, inclusive o dele. Ele viu até o nome dos avós, e na frente de cada um tinha um ok. Os oks eram para marcar os parentes que haviam morrido. Ele ficou desesperado e veio logo à conclusão que a sua própria mãe tinha feito um pacto. E para adiar o pagamento ao diabo, ela entregava um parente de sangue no seu lugar toda vez que ele vinha buscá-la. Olhou a lista novamente e quase caiu para trás, quando viu que era o próximo, e talvez, muito provavelmente, fosse essa a razão dele estar doente. O garoto não pensou duas vezes, e então fez a oração da cabra preta milagrosa e vendeu a sua alma. Fazia tudo conforme o livro ensinava. Acendeu uma vela em homenagem a Lúcifer, e com um punhal cortou o polegar, e deixou pingar uma gota de sangue sobre a chama. Em seguida colocou o punhal sobre a mesa, negou o Espírito Santo 3 vezes e fez oração. Notou que no final da oração dizia-se o seguinte: A luta vencerei com os poderes da cabra preta. Inimigo, com 2 eu te vejo, e com 3 eu te prendo com Caifás, Satanás e Farrabás. Lembrou que a sua mãe sempre falava isso quando não ia com a cara de alguém. Com 2 eu te vejo, com 3 eu te prendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era só a forma disfarçada de rezar a oração da cabra preta. Pois se a sua mãe ou a sua avó fazia isso, com certeza estaria fazendo alguma espécie de feitiço. No dia seguinte, apareceu um gato preto morto na frente da porta da casa. E o João não saiu do quarto. Bem, ele não saiu porque não podia, mas ouviu o seu pai comentando com a sua mãe. Eles comentavam que já era para o João ter morrido há semanas atrás. Porém, em alguns dias, ele já estava bem melhor da tuberculose. Não tossiu mais e já podia brincar. E a partir daí, ele nunca mais pegou um resfriado. E passou-se 7 anos e a sua mãe veio a falecer.
O João não sentiu nada e nem chorou, pois ela o tratava mal e amaldiçoava o menino desde que descobriu que ele havia roubado e feito uso do seu livro de São Cipriano. Boa noite. Um amigo que conheci recentemente me relatou este caso. Hoje, trabalhamos como professores na mesma escola. Declaro que ele é uma pessoa culta, lúcida e pouco dada a desvaneios vulgares e comuns, o que torna ainda mais extraordinária a história por ele relatada. Bem, vamos ao relato. Em uma das inúmeras aventuras que ocorrem durante a adolescência, este meu amigo, que chamaremos de Tiago, e vários outros companheiros que não conheci, haviam se reunidos na clareira de um pequeno bosque cercado em sua cidadezinha natal para beber, rir e conversar. Era por volta de meia-noite e todos se divertiam. Nada de anormal. E poucas são as pessoas que nunca fizeram coisa parecida. Aquele que era líder natural do grupo teria advertido a todos de como proceder se alguém, especialmente algum policial, se aproximasse. Ninguém se apavora ou corre. Todos aqui já têm seus 18 anos. Estamos só com bebida. E não tem nada demais. Se nos revistarem e não acharem nenhuma droga ilegal, eles vão embora. E a gente continua a nossa festa. Menciono este fato porque este líder sensato foi o primeiro a correr quando os sons começaram e o primeiro a ver a coisa. Após isso, todos ficaram algum tempo conversando e rindo de forma tranquila, até que ouviram alguns ruídos estranhos na mata ao nosso redor. De início, pensaram que poderia ser a polícia fazendo alguma ronda ou algum curioso que ouviu os sons do pessoal naquele local. Mas, no entanto, não era nada disso. Então, aqueles sons na mata foram se aproximando, e de repente pairou um silêncio pesado, quase sólido. E em seguida, tudo o que se ouviu foram passos pesados e rápidos se aproximando, parecendo ser de algum quadrúpede, que fazia o chão tremer. E aqueles que olhavam na direção daquilo que se aproximava disparavam em pânico. E quando Tiago olhou, o que ele viu o encheu de terror. E eu me lembro dele se arrepiar todinho ao me contar. Acompanhado os sons e vibração dos passos, aquilo era como de um enorme touro. Ele via galhos das árvores e arbustos quebrando e dando passagem a um enorme animal. Também gravetos sendo esmagado pelos seus cascos e mais nada. Ali havia apenas os sinais da passagem de algo se aproximando veloz. Mas por incrível que pareça, não havia nenhuma criatura visível. Era como se a besta que os perseguia, apesar de sólida e tangível, não pudesse ser vislumbrada por olhos humanos. Enxergava-se através dela as plantas que ela quebrava e deformava, e ouvia-se a sua corrida veloz cada vez mais próxima. E isso era tudo. E não havia nada sólido para ser visto. Todos alcançaram a cerca de arame e a saltaram de qualquer jeito. E muitos conseguindo cortes feios, feitos nas farpas da cerca. E outros esfolados e com contusões bem sérias. A coisa os perseguiu até ali,
Mas quando o último pulou a cerca, os sons cessaram e ficou tudo silencioso, como se não houvesse nenhuma criatura viva naquele bosque. Todos comentaram apavorados o fenômeno, e o que cada um disse que vira fechava perfeitamente com os outros relatos, o que exclui a hipótese de efeito do álcool ou alucinação. Bem, o que teria sido aquilo? Alguém teria perguntado, mas até hoje a pergunta permanece sem resposta. E aquele fato se tornou um grande mistério do sobrenatural. Boa noite. Meu nome é Everton e eu tenho 29 anos. Adoro ir acampar em lugares de difícil acesso. Estes lugares são lindos para visitar e deixar o mundo digital de lado. Já visitei muitos lugares lindos pelo Brasil afora. Hoje eu vim falar sobre uma viagem que fiz para o Rio Grande do Sul, onde acampei em uma floresta muito linda, de muitas trilhas e cachoeiras, com uma área verde imensa. As pessoas da cidade eram simpáticas e muito educadas, sempre muito hospitaleiras e atenciosas. Entretanto, quando mencionei que iria acampar nas matas próximas, recebi vários avisos de moradores locais. Eles diziam que coisas estranhas aconteciam na localidade, e quando tentei saber do que se tratavam, as pessoas simplesmente mudaram o assunto. Aparentemente, aquele povo daquela região tinha medo de coisas sobrenaturais, as quais eu viria a presenciar pessoalmente. As cidades pequenas têm os seus próprios segredos. Ignorando todos os avisos, eu decidi ir para a localidade onde planejei acampar. Não iria perder essa oportunidade, pois estava há um mês planejando ir para lá. A cidade se chama André da Rocha. Era uma cidade muito pequena, mas com um lugar lindo chamado Casca da Gruta. Um lugar que sempre quis conhecer. Neste local há uma cachoeira belíssima, e foi onde eu decidi acampar. Aluguei um jipe para ir para o local. As estradas não são muito boas e de difícil acesso. E chegando ao local, eu vi que não tinha muitos turistas por lá. Então, acampei um pouco perto da cachoeira. Tirei algumas fotos com uma câmera Polaroid e tomei um banho na cachoeira. É um lugar muito lindo e com água muito gelada, mas deu para tomar um banho rápido. No fim da tarde, eu vi os turistas se retirando e indo embora. Eu estava acendendo uma fogueira quando um rapaz chegou e perguntou se eu não iria embora. Eu respondi que não, pois queria acampar por ali durante 2 dias. O rapaz disse que eu era louco de ficar ali e perguntou se eu não ouvi sobre as histórias que eles contavam. E eu disse que sim, mas que não acreditava. E também, se aquilo tudo existisse, eu não teria medo. O rapaz sorriu, se despediu e saiu com o restante dos turistas. Acendi a minha fogueira, peguei as fotos que eu tinha tirado durante a tarde e fiquei olhando. Olhei para a cachoeira, que via pela luz da fogueira iluminando, e era lindo. Então, eu resolvi tirar outra foto.
A foto ficou tão maravilhosa que eu tenho ela até hoje, em meu álbum de fotografias. Bem, a coisa piorou mais à tarde. Um cheiro de podre surgiu algumas horas depois. Era um cheiro muito forte, e eu resolvi andar um pouco pela praia para respirar. Então, subi na parte superior da cachoeira. Cheguei lá, sentei em uma pedra e fiquei admirando a lua. Me aproximei da beirada da cachoeira para tirar uma foto. E vi algo saindo correndo de perto da minha barraca. Então eu gritei lá de cima e desci correndo para onde estavam as minhas coisas. Chegando lá, não encontrei nada ao redor, mas a minha vasilha de plástico, que eu armazeno comida, estava revirada. Então eu pensei que fosse algum animal da região com fome. Eu simplesmente recolhi as coisas e guardei dentro da barraca e sentei perto da fogueira. Mais tarde, já deitado dentro da barraca, eu vi que a fogueira estava ficando sem lenha. E no frio daquela cidade, à noite, não dava para dormir. Então, decidi sair para procurar mais lenha. Peguei o meu machadinho e entrei um pouco para dentro da mata, para procurar lenha. Olhei no meu relógio e já era meia-noite. Bem, eu demorei um pouco para encontrar lenha. Haviam alguns galhos caídos das árvores, então cortei em pedaços pequenos. E já me preparando para voltar, eu senti uma sensação de algo estar me observando. Amarrei a lenha, coloquei no ombro e fui embora. Assim que cheguei, coloquei a lenha perto da barraca e algumas na fogueira, para que o fogo não ficasse baixo e apagasse. O fogo afasta os animais de perto da barraca e aquece o lugar por causa do frio durante a noite. E depois de colocar a lenha, eu voltei a me deitar, mas não conseguia dormir por causa de algo que estava me incomodando. Havia algo pesado no ar, um clima estranho que dificultava a minha respiração. E novamente veio aquele fedor. Aquele mau cheiro tomou conta da barraca inteira. Eu não aguentei. Parecia que havia morrido algum animal dentro da barraca. Então eu saí para fora. E mesmo assim, o cheiro continuava de forma insuportável. E até pensei em ir dormir dentro do carro. Porém, estava um pouco longe dali. Eu fiquei ali pensando no que poderia ser. Rodei em volta da barraca e não tinha nada naquele local. Peguei o meu machadinho, a minha faca e a bolsa de alimento e fui em direção do carro, pois com certeza eu não iria conseguir dormir com aquele fedor lá fora. Fui resmungando para o carro. E essa foi a primeira vez que eu tive que dormir no carro durante um acampamento. Dali era cerca de uns 30 metros até o carro, com uma subida um pouco íngreme. Eu já estava afastando do local e com a minha lanterna eu iluminava o caminho. E já estava vendo a subida quando ouvi um barulho atrás de mim. Mas não era perto. Então eu resolvi ignorar. Mas algo me fez olhar para trás. Um arrepio na espinha e eu, com o coração acelerado, olhei rapidamente para trás. Então eu vi um animal pequeno que não pude identificar. Bem, naquele momento fiquei aliviado, pois havia ficado realmente com medo. Mas mesmo sendo um animal pequeno, o meu medo ainda não havia acabado.
Segui iluminando o caminho para ver que animal seria aquele. E foi aí que veio a surpresa. Quando eu fui iluminar o animal, algo enorme pulou em cima dele. Eu levei um grande susto e acabei iluminando aquela coisa. E aquilo era uma criatura grande, negra e peluda até a cintura. A sua cabeça tinha um rosto deformado, com presas enormes e olhos amarelos que refletiam a luz da minha lanterna. Eu não pensei duas vezes e corri desesperado em direção ao carro. Aquela coisa saiu correndo atrás de mim. Eu podia ouvir aquela coisa correndo, que batia com tanta força no chão que parecia um cavalo correndo no asfalto. E como sou um pouco forte e pesado, eu não conseguia correr muito rápido, ainda mais em uma subida íngreme. Aquela criatura veio e agarrou a minha perna e me puxou. Eu, no reflexo, peguei o meu machadinho e taquei na sua pata. A coisa grunhiu alto e com muita raiva. Então aproveitei e saí correndo. Eu estava muito desesperado e sabia que não havia ninguém por perto para me ajudar. Enquanto corria, aquela coisa ainda vinha atrás de mim. Mas dessa vez eu estava preparado. Peguei a minha faca com a mão esquerda e o machadinho na outra e continuei a minha corrida até o carro. Neste momento, eu podia ouvir os barulhos de galhos quebrando na subida. Mas não parei. Continuei correndo para o carro. E chegando lá, a porta estava trancada. Então, tive que largar a faca e pegar a chave. Abri a porta e entrei no carro e o tranquei novamente. Eu não conseguia imaginar como aquilo aconteceu ou como sobrevivi. A minha perna estava com um machucado enorme. Limpei o ferimento com o kit de primeiros socorros que tinha no carro. Mas aquele terror ainda não havia acabado. Quando liguei o farol, aquela coisa estava na frente do carro, subindo o barranco. A criatura veio correndo para cima do carro e se jogou contra a dianteira com tanta força que o carro balançou. E ainda subiu no capô do carro e investiu contra o para-brisa. Deu duas violentas patadas que trincou o vidro. E se aquela coisa tivesse dado mais uma patada, com certeza o vidro tinha se quebrado. Eu arranquei de marcha ré e a criatura caiu de cima do capô. Se levantou e quando estava correndo para pular no para-brisa novamente, ouvi disparos e algo atingiu a coisa que caiu direto no chão. Eu não quis saber de nada. Pisei fundo e passei com o carro por cima da criatura. Não satisfeito, eu engatei a marcha ré e passei por cima daquilo de novo. Depois acelerei novamente e tornei passar pela terceira vez. Parei o carro a uns 10 metros daquela coisa e olhei para trás. Na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta que aquela coisa estava morta. Mas para minha surpresa, aquilo foi se levantando lentamente. E em seguida saiu correndo para o mato. Acelerei o carro e fui para o hospital da cidade. E só voltei para buscar a minha barraca durante a manhã. E depois eu fui fazer umas compras no armazém da cidade, onde encontrei o dono do armazém. Ele me perguntou se eu era o cara que acampou perto da cachoeira, pois todo mundo
estava dizendo que um turista havia se acampado por lá. Bem, eu respondi que sim. Daí, ele me indagou se eu vi algo por lá, ou era mentira. Percebi que o senhor era simpático, então contei tudo para ele e até mostrei o meu ferimento. Ele ficou realmente assustado e disse que mais cedo, o João, que trabalhava em uma fazenda próxima dali, acabou de passar por uma cirurgia por ter levado um tiro, um corte no braço, e vários ossos de sua costela estavam quebrados. Eu perguntei se ele ainda estava internado, e o senhor me respondeu que sim. Boa noite. Essa história se passou com meu pai. Ele já é falecido, e por respeito à sua memória, o chamarei aqui pelo nome fictício de José. Ele me contou essa história detalhadamente há 5 anos atrás, em seu leito de morte. E eu acredito fielmente em cada uma das suas palavras. A partir daqui, narrarei o relato com as palavras dele, sem tirar e nem acrescentar nada na história. O ano era 1994. Morava em Salvador, Bahia. Eu voltava do Festival de Música de Salvador, onde o show daquela noite era do cantor Edson Gomes. Há muito tempo que eu queria ter. E foi na volta para casa com alguns amigos que encontrei a minha alma gêmea. Eu voltava no meu Fusca azul. Nesta época, eu tinha os meus 19 anos de idade e morava com os meus pais e 2 irmãos mais novos. Trabalhava em uma papelaria que ficava no centro de Salvador. Bem, voltando ao relato, naquela noite que voltava para casa com os amigos, eu vi a garota mais perfeita do mundo, que provavelmente estava saindo do Festival de Salvador e voltando para casa. Pensei em parar o carro próximo e oferecer carona, já que ela estava sozinha. Mas que mulher aceitaria carona de estranho, de madrugada e ainda mais com 3 homens dentro do carro? Provavelmente nenhuma. Bem, mas foi aí que algo inusitado aconteceu. A garota começou a cambalear no meio da rua e em seguida desmaiou. Parei o carro imediatamente e a socorri ali mesmo. Assim que a peguei, ela recobrou a consciência. Eu me apresentei, disse que me chamava José e queria a levar a um hospital, pois ela aparentava não estar nada bem. Ela me disse que se chamava Marina, seu nome verdadeiro. Me agradeceu a ajuda e disse que estava bem, que só havia bebido uns goles a mais, e em seguida foi embora às pressas. Eu era muito tímido nessa época, mas nunca estive tão apaixonado. Então a chamei e disse que achei ela linda. Ela logo me olhou por alguns segundos e me deu o número do seu telefone fixo e pediu que eu a ligasse, e foi embora em seguida. A música Samarina, do cantor Edson Gomes. Eu disse que a música era dela, e do dia que a conheci, eu sempre lembrei dela quando ouvi essa música.
Ela me disse que nunca escolheu essa vida, pois era uma garota do interior da Bahia. E o seu pai sempre a abusou sexualmente. Ele era um bêbado. E ela, ainda muito nova, perdeu a sua mãe. E foi aí, com seus 15 anos de idade, que ela fugiu de casa e passou a pedir esmola em Salvador. Até que certo dia, ela encontrou a Vicentina, que era a cafetina daquela zona. Vicentina foi como uma mãe para ela. A alimentou, ensinou a ela bons modos, a deu roupas e perfumes caros, uma moradia e emprego. E esse era o seu trabalho, garota de programa. Bem, eu fiquei com muita pena da Marina e a convidei para ir embora dali comigo, pois a minha família tinha boas condições de vida e eu trabalhava e poderia ajudá-la a pagar sua dívida com a Vicentina. E íamos embora, viver juntos uma nova vida. Após eu dizer essas palavras, eu notei que a Marina estava chorando. E ela disse que eu fui a única pessoa que se importou de verdade com ela. E ela disse que sim, que aceitaria a minha proposta, mas com a condição de trabalhar um pouco mais para ter dinheiro suficiente para quitar a sua dívida com a Vicentina. Não me agradei da ideia, mas concordei. Afinal, não havia outro jeito, pois o que eu ganhava não era suficiente para isso. Bem, as semanas se passaram e eu ia praticamente todas as noites ver a Marina. Estava apaixonado. Cheguei até a roubar dinheiro da loja para passar noites com ela. A maior parte do tempo, nós ficávamos conversando ou tocando canções para ela em seu violão velho. Mas foi uma certa noite que transamos pela primeira vez. Eu não resisti, pois aquela garota era o meu pecado, a minha perdição. Então, transamos. Transamos a noite toda e fizemos o inimaginável. Foram 6 horas seguidas de puro prazer. Mas vou poupar vocês dos detalhes. No outro dia, bem cedo, eu me levantei e fui-me embora. Troquei de roupa em casa e fui para o trabalho. E por volta das 14 horas, o meu telefone toca. Era a Marina. Ela disse que estava indo embora. Que na verdade, ela, a Vicentina e o namorado da Vicentina e as outras garotas da casa iriam todas se mudarem para o Mato Grosso. Tentei a convencê-la do contrário. E foi aí que ela disse que não me amava, que aquele era o seu trabalho, enganar as pessoas para tirar dinheiro, e que ela se deitava com qualquer um que a pagasse. Fiquei arrasado com essas palavras. O meu mundo acabou ali. Tentei esquecê-la, mas era impossível. Até o meu estado de saúde veio a piorar depois disso. Então, como despedida, eu resolvi escrever uma carta a ela, que dizia um trecho da música Samarina do Edson Gomes. E a carta dizia: meu amor, e aí então? Só vai me restar a solidão. E aí então? Vai ficar tão triste meu coração. E aí então? Eu te peço, não me deixe nessa solidão. Não me deixe não. É somente teu o meu coração. O tempo se passou
E 7 dias depois, eu recebi uma carta. Não parecia ser a letra da Marina, mas na carta dizia que ela estava com saudades. E provavelmente, quando eu recebesse essa carta, ela já teria se mudado para o Mato Grosso. Mas aquilo não seria um adeus, pois ela estaria em uma festa de comemoração especial de todas as garotas de programa que viviam naquela zona. E que o local da festividade seria em um sítio em Barra do Rocha, cidade localizada no sul da Bahia. E junto com a carta havia um convite, que constava o dia, hora, local e endereço. Bem, eu resolvi ir para encontrar a Marina pela última vez. Eu iria dizer a ela que eu a deixaria em paz, iria seguir a minha vida, e que ela perdeu a chance de ter uma vida decente ao meu lado. E infelizmente, ela não acharia nunca alguém como eu. E isso era sim um adeus para sempre. Bem, chegou o dia da festa, e fui eu e mais 2 amigos, o João e o Vitor. O sítio ficava no meio do nada, e além das garotas de programa, havia vários outros homens. Era um sítio fechado, com muros altos. Mostrei o convite para o segurança no portão principal, e o mesmo não fez muita questão de conferir e me deixou entrar, sem nenhum problema. Em seguida, 2 putas vieram até os meus amigos e eles foram se divertir com elas. E pouco tempo depois, eu encontrei a Marina. Ela se assustou e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu a mostrei o bilhete e disse que foi ela que me convidou. Ela, muito nervosa, disse que não, que aquilo era uma armadilha. Pois ela não era quem eu pensava, e que eu precisava pegar os meus amigos e ir embora dali o mais rápido possível, pois a minha vida estava em perigo. Eu percebi que ela falava muito sério, então fui procurar os meus amigos, mas havia muita gente naquele local e não os encontrei fácil. E assim que os encontrei, disse que precisávamos sair dali. Tentamos sair pelo portão principal e fomos barrados pelo segurança. Ele disse que só poderíamos sair dali ao nascer do sol. Ainda era por volta de meia-noite. E foi aí que começamos a ouvir gritos vindo de dentro da casa do sítio. Pode até parecer filme de terror, mas era a pura realidade. Várias pessoas começaram a se transformar em fera. Inclusive, todas as garotas de programa. Não acreditei que aquilo era real. As pessoas que estavam ali caíam no chão, se debatiam e pelos começavam a crescer em todo o corpo. De suas mãos saíam garras e as suas caras pareciam de cachorro. Aquelas criaturas eram enormes e extremamente rápidas. As criaturas estavam em grande número. Era em torno de uns 15 lobisomens. Eu, em toda a minha vida, nunca acreditei em lobisomem, até aquele momento. As criaturas começaram a devorar todos os convidados da festa. Alguns convidados estavam armados e conseguiram abater 2 ou 3 lobisomens, mas não foi o suficiente. Aquilo foi um verdadeiro massacre. Eu corri com o Vitor e o João para tentar
pular o muro dos fundos, mas foi inútil. Uma das criaturas veio com tudo em nossa direção e acabou por desferir golpes fatais no João. O Vitor saiu correndo e foi morto por outra criatura. Naquele momento, não havia escapatória para mim, pois pouco a pouco os convidados eram assassinados e a atenção das criaturas se voltavam para mim. E foi aí que uma fera enorme se aproximou de mim. Eu sabia que era inútil tentar escapar e acabei por aceitar o meu fim. Comecei a chorar e a rezar e desmaiei logo que a fera chegou perto de mim com aquele fedor de podre. Acordei pouco tempo depois no mato que ficava fora do sítio. E aquele lobisomem estava do meu lado. Mas foi aí que eu notei algo diferente. Aquela fera estava com um olhar de tristeza, mágoa e dor. Os seus olhos eram amarelos e pareciam escorrer lágrimas. A criatura se virou e foi embora. Neste momento, eu tive certeza que aquela criatura era a Marina, a minha eterna amada. Assim que consegui recompor as minhas forças, eu fui embora daquele lugar. Levei 1 dia e meio para sair da mata e chegar em uma casa, aonde pedi ajuda e fui levado até um hospital. Em seguida, informei tudo à polícia e os policiais foram até a cena do crime. Tudo estava absolutamente limpo. Não havia sangue e nem restos mortais das pessoas ou vestígios de desordem. Mas a perícia encontrou marca dos pneus dos carros das vítimas, próximo ao local. E os carros foram abandonados a 800 quilômetros do local. Também encontrou marcas de sangue no sítio e foi constatado a chacina. A polícia encerrou o caso como chacina causada por uma seita satânica de canibais. 3 membros dessa seita chegaram a ser presos, mas os 3 cometeram suicídio na prisão antes mesmo do julgamento. Anos mais tarde, eu vim a descobrir que eu estava no meio de uma emboscada de uma alcateia de lobisomens, pois aquele clã, que hoje em dia já foi extinto, só se alimentava de carne humana, pois acreditavam que se comessem o coração das vítimas, as suas habilidades e força aumentariam. Perdi os meus 2 amigos naquela chacina e acabei por me mudar para Curitiba. Me casei com outra mulher linda e tive um filho lindo, o qual eu conto este relato marcante que ocorreu em minha vida. Não sei se a Marina ainda está viva, ou sequer ainda lembra de mim. Mas eu nunca a esquecerei, nem nessa vida e nem na próxima. Esse foi o relato do meu pai. Ele me contou pouco tempo antes de sua morte, no dia 23 de maio de 2014. Ele veio a falecer devido a um tumor no estômago. E sim, eu acredito em cada palavra contada por ele. Boa noite. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Neste relato, podem me chamar de Maria. Este fato ocorreu comigo durante os anos 90,
E só depois de muitos anos, tomei coragem para escrever aqui para vocês do canal. O meu trauma foi muito grande durante anos. Sempre ouvi em seu canal relatos de pessoas que transam com homens ou mulheres que se transformam em lobisomens. Sei que muitos não acreditam, e de fato, nem eu acreditaria se um caso semelhante não estivesse acontecido comigo. E este é o motivo que estou escrevendo a minha história para o canal. Bom, bora pro relato. Nasci na cidade de Santos, litoral paulista. Na época, eu tinha apenas 16 anos, quando meu pai se separou da minha mãe. Ele havia arrumado outra mulher. Nós ficamos sem dinheiro, e a minha mãe foi obrigada a vender a nossa casa e nos mudar para a fazenda dos meus avós maternos, que ficava na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Bem, mudamos no ano de 1991 e logo dei continuidade aos meus estudos, ali mesmo naquela cidade pacata. Eu era filha única e neste sítio morava apenas eu, a minha mãe e os meus avós. Naquele mesmo ano, o meu avô faleceu devido a um derrame. E então ficou só as mulheres em casa. Éramos uma família humilde e bem simples, mas tínhamos o suficiente para sobreviver. Bem, logo comecei os meus estudos naquela cidade. Eu cursava o primeiro ano do ensino médio. Eu estudava no colégio estadual Nossa Senhora da Ajuda. Me considerava uma garota até que bonitinha. Eu tinha pele clara, 57 quilos, 1,65 de altura e cabelos castanhos e longos. Eu era bem inocente, assim como a maioria das jovens daquela época. Entrei na escola no mês de março, quaresma. Estava um pouco atrasada com os meus estudos, então passei a me focar bastante nas aulas. Bom, foi aí que tudo começou. No primeiro dia de aula, eu logo fui abordada por um rapaz muito lindo. Um príncipe, por assim dizer. Ele me perguntou se eu era a aluna nova. E eu respondi a ele que sim. Ele disse que se chamava Victor e seria o meu professor de história. Achei ele muito jovem para ser professor e perguntei a sua idade. Ele logo disse que tinha 32 anos. Fiquei muito surpresa, pois aquele rapaz não parecia ter mais que 19. Ele era de porte atlético, cabelos grandes e loiro, e usava um cavanhaque. Ele parecia muito com o Kurt Cobain, líder de uma banda da época chamada Nirvana. Foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Naquele mesmo dia, eu percebi que a minha concorrência pelo Victor era muito alta, pois todas as garotas do colégio eram apaixonadas por ele. Mas afinal, o que ele iria querer com uma garota de 16 anos? Bem, pelo menos pelo fato das meninas ali serem apaixonadas por ele, e sempre quando oportuno o fletar, isso significava que provavelmente ele era solteiro. Mas sabe como são as garotas, né? Quando se apaixona por alguém, já começam a construir um conto de fadas na imaginação. Bem, os dias se passaram, e certo dia eu seguia para casa com a minha bicicleta de cestinha, típica da época. Eu morava a cerca de 5 quilômetros do colégio, e de repente fui pega por um forte temporal que caiu de repente. Alguns minutos depois, o professor Victor apareceu em seu carro, que era uma berlina azul. Ele me ofereceu uma carona, e eu disse que não precisava, que estava bem. Mas ele logo disse com uma cara de riso: "Deixa de ser boba, menina. Entra logo no carro." Ele colocou a minha bicicleta no porta-malas do carro e seguimos rumo à minha casa.
Durante o caminho conversamos sobre músicas e filmes. E eu descobri que ele tinha os mesmos gostos que eu. Ele curtia rock e adorava filmes de terror. E os seus filmes preferidos eram os mais trash possível. Hellraiser, Cemitério Maldito, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio e outros típicos filmes da época. Ele me convidou para ir na sua casa no final de semana, ouvir música e ver alguns filmes de terror que ele tinha em VHF, e logo aceitei o convite. No final de semana, como combinado, lá estava eu em sua casa. Ele acendeu um cigarro, me ofereceu um trago e colocou seu disco do Nirvana para tocar. Dei um trago em seu cigarro e a marca do meu batom ficou marcada no cigarro. Logo então, ele se aproximou de mim e me beijou. Em seguida, ele começou a tirar as minhas roupas e transamos por toda aquela tarde chuvosa, ao som de Smell Like Teen Spirit, do Nirvana. Por volta das 18 horas, voltei para casa nas nuvens. Eu não pensava em outra coisa a não ser naquele homem. E não demorou muito para as garotas do colégio descobrirem o nosso relacionamento e passarem a me odiar. Elas nem mais falavam comigo. E eu tinha que negar aquilo tudo, que tinha alguma coisa com o Victor, pois se confirmassem tais acusações, isso lhe comprometeria o emprego. Bem, eu e o Victor passamos a transar em qualquer lugar que tivesse uma brechinha. Era no porão da escola, no carro, na sua casa e algumas vezes até mesmo no celeiro do sítio da minha casa. Eu já estava mais que apaixonada por aquele homem, até que certo dia resolvi pedir ele em namoro. E ele logo disse que não poderíamos ter uma relação aberta, pois eu era muito nova, e se descobrissem, ele poderia perder o seu emprego. Mas assim que eu fizesse 18 anos, ele me assumiria como namorada. Fiquei chateada com aquele não, mas concordei com ele. O problema maior disso tudo eram as outras garotas que ficavam o tempo todo dando em cima dele, já que ele não assumiu o nosso namoro, e quando alguém perguntava se ele namorava, ele negava e dizia que era solteiro. Bem, alguns dias se passaram e certo dia, em um sábado de manhã, eu fui surpreendida em casa pela visita dos pais do Victor. Sim, ele morava com seus pais. A minha mãe não estava em casa e a minha avó que os atenderam. Eles disseram que precisavam falar comigo a sós. Bem, ficamos a sós na sala. Eu, o pai e a mãe do Victor. Eles logo disseram, bem o que eu já imaginava, que eu deveria me afastar do seu filho. E eu logo os perguntei se o problema era a minha idade. E para minha surpresa, eles disseram que não, que o problema não era eu, e sim o seu filho, pois ele era um perigo para mim. Mas não me proibiriam de nada. Eles disseram que esse foi apenas um conselho, e era eu que decidiria se escutava ou não. E óbvio que eu não escutei. Tempos depois, passei a descobrir que Victor saía com outras garotas do colégio. Porém, misteriosamente, essas garotas desapareciam. Foram umas 3 no total. E as mesmas estão desaparecidas até os dias de hoje. Outro fato inusitado é que várias outras vezes peguei o Victor flertando com outros rapazes do colégio. No começo, achei que se tratava apenas de brincadeiras que os homens têm entre eles. Até que certo dia comecei a achar cuecas de garotos no banco traseiro do carro do Victor. Cuecas essas que eu tinha certeza que não eram dele. O mais engraçado de tudo é que esses garotos que eu via se engraçando pro lado do Victor também desapareciam do colégio depois de algum tempo. Eles tinham umas brincadeiras estranhas.
como um pegar no pênis do outro ou dar tapinha na bunda. Mesmo sendo brincadeira, eu não via isso como atitude para um professor. Mas, enfim, naquela época não havia tanto mimimi igual nos tempos de hoje. Bom, eu era extremamente desconfiada e investigava a fundo a vida do Victor, sem ele saber de nada. Porém, eu não revelava as minhas desconfianças a ele, pois eu tinha medo que ele terminasse comigo, apesar que não tínhamos nada mais além do que transas. Certo dia, eu havia emprestado meu batom para uma menina do colégio, que dizia ser minha amiga. Ela se chamava Patrícia, mas todos o chamavam de Patrícia Aventureira, devido à sua fama de piriguete. Certo dia no colégio, eu fazia uma redação de português durante o recreio. Eu precisei de uma borracha emprestado, mas todos os alunos estavam fora de sala. Então, como eu e a Patrícia éramos amigas, eu fui até o seu estojo de canetas pegar a sua borracha emprestada, até que me deparei com um bilhete escrito pelo Victor. E nesse bilhete dizia o seguinte: Docinho, me espera depois da aula, lá na sorveteria, que assim que terminar o meu turno, eu passo lá de carro para te buscar. Ah, e rasgue esse bilhete assim que ler. Assinado, o seu Dom Juan. Beijos. Naquele dia, eu resolvi seguir a Patrícia, sem que ela percebesse. Ela entrou na sorveteria e logo depois de um tempo, o Victor apareceu de carro e a levou. Fiquei com muita raiva daquele cretino, mas como eu disse, eu não poderia falar nada com ele, pois a única coisa que ele iria dizer era que não havia nenhum compromisso entre nós dois, assim como não havia nenhum compromisso dele com ninguém. No dia seguinte, no colégio, eu estava disposta a xingar a minha falsa amiga, a Patrícia. Afinal, ela era a única pessoa que sabia que eu estava ficando com o Victor. E como prova disso tudo, eu tinha um bilhete escrito pelo Victor em minha posse. Mas para minha surpresa, ela não apareceu no colégio aquele dia, e nem nos dias seguintes. Até que com o passar dos dias, ela foi dada como desaparecida. O desaparecimento de Patrícia foi o estopim dos desaparecimentos. A polícia logo começou a investigar e a alertar que possivelmente os desaparecimentos estariam ligados a uma onda de crimes. E não demorou muito para que os alunos do colégio dizerem que os seus colegas estavam sendo sequestrados pela Kombi dos Palhaços. Isso era uma lenda urbana da época. Também diziam que poderia ser o Fred Krueger que estava sequestrando os alunos para os sonhos. E diversas outras teorias sem sentido algum. E o mais interessante era que muitos afirmavam ver a Kombi dos Palhaços minutos antes da vítima desaparecer. Logo eu comecei a ficar com certo medo de Victor. Mas, meu Deus, aquele homem era perfeito. E a minha paixão falava mais alto que o medo. Certo dia, o Victor me chamou para dar uma volta de carro. Ele disse que me ensinaria a dirigir. Fiquei muito feliz. E fomos para umas estradinhas de terra que ficava próximo à estação ferroviária. E lá estava eu, aprendendo a dirigir. Era a minha primeira vez e fiquei muito nervosa. O Victor logo percebeu e colocou para tocar Come do Nirvana. Era uma fita cassete que ele tinha gravada com vários rocks internacionais. E logo ele disse: Não fique nervosa, meu amor. Tá aqui a nossa música. Sempre que ouvir essa canção, você se lembrará de mim. E nisso, ele começou a me beijar, tirar a minha roupa e logo me entreguei por completa a ele. Transamos loucamente naquele final de tarde. Meu Deus, como eu estava iludida.
uma garota de apenas 16 anos, com cara de 32. Mas quem é das antigas sabe que isso era super normal naquela época. Enquanto transava com Victor no banco de trás do carro, eu logo reparei, ali caído atrás do banco, o meu batom vermelho. Sim, o mesmo que havia emprestado a Patrícia. O questionei o porquê do meu batom estar ali jogado, no chão do seu carro. Victor logo se justificou, dizendo que talvez eu tivesse deixado cair lá, em alguma de nossas transas. Mas eu o chamei de mentiroso, pois havia emprestado o batom para a Patrícia. E se o batom estava em seu carro, é porque ele estava sim, com a Patrícia. E logo tirei o bilhete do bolso. Aquele mesmo bilhete que ele havia escrito para se encontrar com ela no dia do seu desaparecimento. Ele ficou pálido e começou a gaguejar. Disse que só havia dado uma carona para ela e depois disso ele não mais a viu. Óbvio que eu não acreditei, mas fingi acreditar. Ele pediu para que eu rasgasse e jogasse fora aquele bilhete, pois se o mesmo caísse em mãos erradas, poderiam suspeitar dele. E assim eu fiz. Rasguei e joguei fora o bilhete. Mas eu não era tão burro assim. Este bilhete era apenas uma cópia que falsifiquei do original. O verdadeiro bilhete estava escondido em minha gaveta de calcinhas. Inclusive, nesse mesmo bilhete, eu escrevi no verso que se por um acaso eu desaparecesse, a polícia poderia ter certeza que foi o Victor. E no meu diário também, estava escrito tudo que me levava a acreditar que ele estava ligado por trás de todos os desaparecimentos. Sempre fui prevenida, e se um dia o Victor me apresentasse alguma ameaça, eu simplesmente falaria que se eu desaparecesse, a polícia com certeza iria atrás dele. Pois tudo ao seu respeito estava escrito em meu diário. Diário esse que a polícia acharia mais cedo ou mais tarde. No dia seguinte, o Victor passou a ser investigado pela polícia pelo desaparecimento da Patrícia. Ele chegou a ser detido, mas liberado logo em seguida. E por mais que várias testemunhas tivessem dito em depoimento que viu Patrícia entrando no carro do Victor no dia do seu desaparecimento, havia outras duas testemunhas que contou à polícia um álibi que favorecia Victor. Eles disseram que enquanto passavam de carro pela antiga estradinha de terra da ferrovia abandonada, eles viram Patrícia correndo nua, gritando e pedindo ajuda. Eles até pararam o carro para ajudá-la, mas de repente saiu um enorme cão negro do mato. E este cão começou a atacar Patrícia ferozmente. O casal de namorados que estava no carro ficou com muito medo de ajudá-la. Então eles aceleraram o carro e foram embora. Decidiram não contar nada do que aconteceu para ninguém, pois poderiam serem condenados pelo crime omissivo. Crime esse quando o indivíduo se deixa de prestar socorro a quem não tenha condições de socorrer a si próprio. Depois de algumas investigações, a polícia encontrou sangue e pedaços de roupa de Patrícia na mata, perto dessa estradinha. E logo, o crime foi atribuído a um ataque de onça. E o Victor foi liberado das acusações. Mas agora eu me pergunto, que onça é essa que mata e come até os ossos da vítima? Será que eu era a única naquela cidade que sabia quem provavelmente estaria por trás disso tudo? O Victor foi afastado do colégio e os desaparecimentos de aluno pararam. Porém, agora veio uma onda de morte e desaparecimentos de animais nos sítios da região. Toda manhã aparecia porcos, galinhas e até cachorros parcialmente devorados, e outros sumiam por completo. Moradores da redondeza relatavam que um ser negro dos olhos flamejantes saía à noite atacando as suas criações.
Certa noite, essa criatura resolveu atacar o sítio da minha avó, onde eu morava com a minha mãe. Isso era por volta de 3 da manhã. Porém, meia hora antes, a minha avó teve um sonho com meu avô Cipriano. E neste sonho, ele a alertava que um perigo iminente rondaria o seu sítio aquela noite. Ele disse para minha avó pegar a espingarda e ficar de tocaia. E logo a minha avó acordou assustada. Como esse povo antigo é cheio de crendices, ela logo se levantou da cama, pegou a espingarda e ficou à espreita. E não demorou muito para ela sentir um terrível cheiro de podre, e em seguida se deparar com aquela criatura demoníaca. Ela descreveu a criatura como um enorme cachorro mutante, que andava envergado e os seus olhos pareciam brasas. Ela mirou e atirou na criatura, que fugiu para o mato. O tiro pegou no seu ombro, e então a minha avó tinha certeza que a criatura não se feriu gravemente, e poderia retornar a qualquer noite dessas. No outro dia cedo, a minha avó contou esse fato para eu e a minha mãe. E nesse mesmo dia, eu resolvi ir até a casa do Victor para lhe fazer uma surpresa. Mas quem teve a surpresa foi eu. Bem, nessa época não existia celular e raramente alguém tinha telefone fixo. Então era bem comum as pessoas irem na casa das outras sem um aviso prévio. Passei na sua casa bem cedinho, antes de ir ao colégio, e lá estava ele, com o braço enfaixado. Perguntei a ele o que houve, e ele disse que havia batido o carro em uma árvore, quando voltava para casa. Bem, realmente o seu carro estava com a lataria toda amassada, mas isso não me convenceu muito não, pois o Victor dirigia muito bem, até mesmo quando estava sob o efeito de drogas. Ele me disse que eu era uma garota muito curiosa e destemida, e ele gostava muito disso, pois as outras garotas que ele já se envolveu eram todas mimadas. Eu odiava quando ele falava de outras garotas. Os ciúmes sempre me vinha à tona. Então, para o provocá-lo, eu logo disse: "Você se refere a todas as garotas e garotos que desapareceram do colégio?" Ele começou a rir e disse: Quer saber, gata? Eu quero ficar com você hoje à noite. Mas, como você pode ver, eu estou sem carro para te buscar. Então, você vai ter que vir aqui na sua bicicleta. Bem, sabia que ele estava falando em sexo. Então logo já me animei e disse que sim, que estaria lá às 18 horas sem falta. Mas logo me veio outro pensamento de desconfiança, pois o Victor nunca ficou comigo à noite. Nós sempre namorávamos de manhã ou à tarde. Mas eu logo disse para mim mesma deixar de neurose e ser mais adulta. Bem, fui para o colégio e, como já havia dito que sou muito precavida, eu reuni algumas amigas e disse que estava indo passar a noite com o Victor em sua casa, e se eu não aparecesse no colégio no dia seguinte, eles poderiam comunicar isso à polícia. Mas vocês sabem como são as mulheres, né? As meninas acharam que eu contei isso para fazer inveja a elas, pois todas ali eram apaixonadas pelo Victor. E isso foi o suficiente para elas tramarem contra mim, naquele mesmo dia. Elas foram atrás de 2 caras e contaram que eu estaria indo para a casa do Victor naquela noite. Elas não sabiam muito bem o horário, então era para os 2 rapazes ficarem de tocaia na estrada escura, pois a casa do Victor era bem afastada da cidade, e assim que eu estivesse voltando para a minha casa, era para os 2 homens me abordarem e me estuprar. Isso teria que ocorrer na volta, pois como eu voltaria tarde, não haveria fluxo de pessoas ali,
na estradinha de terra. E em troca desse favor, aquelas garotas ficariam com esses dois rapazes, que eram dois caras feios, por isso necessitavam muito de umas namoradas. E essas meninas, o que tinham de maldade e falsidade, também tinham de beleza. E claro, os dois rapazes concordaram. Afinal, eu era nova, bonita e estaria sozinha em um lugar propício a esse tipo de coisa. Eu só vinha saber desse plano maligno anos mais tarde. Porém, mal sabia eles que o meu plano naquela noite era dormir na casa do Victor, pois havia mentido para minha mãe dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Bem, agora havia dois problemas, do qual eu desconhecia. O primeiro era o Victor armando algo contra mim. E o segundo eram dois estupradores me aguardando passar pela estrada deserta de madrugada. Me encontrei com o Victor. Ele estava estranho e agitado. Me levou para o seu quarto e logo começou a tirar a minha roupa, com muita violência, a ponto de rasgá-la. Eu nem conseguia falar, pois parecia que eu estava transando com um animal. Ele foi tão violento que a camisinha que ele usava chegou a estourar. E logo me veio a preocupação de engravidar. O quarto estava em escuridão total, mas logo percebi que todo o seu corpo estava mais cheio de pelos que o normal, inclusive as partes de baixo. Ele estava muito ofegante, mas muito mesmo. E logo ele parou o que estava fazendo e disse que não ia mais fazer aquilo, pois me amava muito. E sem entender nada, eu perguntei a ele o que estava acontecendo. Foi aí que ele disse para mim correr, pegar a minha bicicleta e voltar o mais rápido possível para casa. Eu disse que não iria até ele me contar o que estava acontecendo. E foi aí que eu percebi que os seus olhos pareciam brasas. Eu fiquei paralisada de medo. E logo em seguida, ele me pegou com apenas um dos seus braços e me arremessou pela janela. E começou a gritar para mim correr para casa. Eu saí correndo até chegar na porteira de sua casa, pois a sua casa era um pequeno sítio e tinha que andar cerca de 200 metros até chegar à porteira para sair de lá. Assim que cheguei na porteira, encontrei os seus pais chegando de carro. Eu implorei a eles por ajuda, e eles riram da minha cara. Disseram que haviam me avisado do perigo, e que agora eu me virasse. Saí pedalando pela estrada escura, o mais rápido que pude. Eu estava apenas de sutiã e calcinha. E foi aí que encontrei os dois rapazes na estrada. Parei a bicicleta e pedi ajuda a eles. E contei que tinha alguém me perseguindo. De início, eles, muito gentilmente, disseram que eu estaria segura e me levaria para a casa deles, que era ali perto. Eu mal sabia que esses rapazes eram os dois estupradores. Eles me levaram para o mato, taparam a minha boca e me ameaçaram com uma faca. Me deixaram totalmente nua, e antes que eles começassem a fazer algo, um uivo estridente ecoou por toda a mata. Eles pararam e olharam em volta, e foi aí que a minha ficha caiu. Eu logo percebi que o Victor era o responsável pelo desaparecimento dos alunos, pois essa criatura era ele. Em outras palavras, o Victor era um lobisomem. A cada uivo que a criatura dava, parecia estar cada vez mais perto. E foi no terceiro uivo da criatura que eles tiraram a mão da minha boca e me perguntaram que porra era aquilo. E eu disse: Isso é o meu namorado, e ele vai matar vocês dois.
Nisso, aqueles dois caras começaram a tremer de medo e olhar em volta. Em uma fração de segundos, aquela criatura saltou de dentro da mata, atacando o primeiro rapaz, o de pele escura. Aquela coisa monstruosa que mais parecia um cachorro de 2 metros de altura e 150 quilos, pulou em cima do rapaz, o mordendo fatalmente no pescoço. E quanto ao segundo rapaz, o de pele clara, ficou chorando e pedindo perdão à criatura, dizendo que não queria me fazer nenhum mal. E como um flash, aquela fera investiu contra esse rapaz, lhe dando um golpe na cabeça, afundando a sua face. Em seguida, aquela criatura olhou para mim, mexendo a cabeça, como se me dissesse para dar o fora dali. Ainda chorando, eu disse obrigada. E naquele momento, eu percebi que eu era a única mulher que conseguia tocar no coração da fera. Olhei em seus olhos e pude perceber um semblante de tristeza. Era como se a criatura estivesse chorando. Vesti as minhas roupas e saí dali. E um pouco mais distante, eu avistei a criatura devorando os 2 corpos dos rapazes que ali estavam. Cheguei em casa em estado de choque. Me tranquei em meu quarto e só saí de lá no dia seguinte. Eu não fui na aula e as meninas já sabiam o motivo, pois pensaram que os 2 caras haviam concluído o plano. Naquele mesmo dia, foi feito um mandado de prisão contra Victor. Mas quando a polícia chegou em seu sítio, não havia mais ninguém ali. Ele e sua família havia ido embora da cidade. A polícia encontrou várias ossadas enterradas em seu quintal e pertences pessoais das vítimas desaparecidas em seu carro. A polícia também achou provas que incriminavam o pai e a mãe de Victor, e todos ali foram acusados de canibalismo. Porém, a família nunca mais foi vista pelas redondezas. 3 meses se passaram e descobri que estava grávida, mas eu não podia falar que o filho era do Victor. E logo contei à minha mãe que o pai era um dos caras do colégio que havia desaparecido. A minha mãe me deixou de castigo por um bom tempo. Bem, mas logo que a criança nasceu, ela meio que esfriou a cabeça. 2 anos se passaram e eu arrumei um emprego em uma sorveteria da cidade. E a minha mãe trabalhava em um restaurante. Então, a minha avó ficava em casa cuidando da criança. O menino tinha 2 anos de idade e a minha avó sempre insistia para que eu o batizasse. E eu sempre falava que iria fazer isso, mas nunca tinha tempo. O meu filho tinha um comportamento estranho, pois por incrível que pareça, em toda noite de lua cheia, ele começava a chorar bastante. E o seu choro durava horas, e não havia nada que o fizesse parar. Certa noite, por volta das 20 horas, a minha mãe foi me buscar no meu trabalho, pois era costume sempre virmos juntas à noite. Porém, nesse dia chovia muito. E então, resolvemos esperar a chuva passar. E quando chegamos em casa, era por volta das 23 horas. Logo que chegamos, nos deparamos com a porta da casa arrombada e muitos móveis jogados no chão. E a minha avó chorando em estado de pânico, com a espingarda na mão. Quando ela se acalmou, ela nos contou que cerca de 2 horas antes de chegarmos, aquela criatura de pelos negros e olhos flamejantes havia invadido o sítio e arrombado a porta da casa. Ela estava dormindo e acordou com barulho. Então ela correu, pegou a espingarda e quando viu, a criatura estava no quarto da criança, segurando o menino em seu colo. A minha avó não atirou com medo de acertar a criança.
E enquanto a criatura saía com a criança nos braços, e por mais estranho que pareça, a criança não chorava aquela noite, mas ria de felicidade por estar perto daquela criatura. E assim, ambos sumiram na escuridão. E a partir daquele dia, eu nunca mais vi o meu filho. Hoje, faz 26 anos desde que o meu filho foi levado pela criatura. E o que me consola é que tenho certeza que quem o levou era o seu verdadeiro pai, o Victor. Boa noite. Estas histórias foram transcritas por um jornalista de Porto Alegre e contadas nas madrugadas do Parque Harmonia, onde se festeja a Semana Farroupilha com um mês inteiro de festa. Músicas, arrasta-pé, risca-faca, churrascada, muita cerveja e muita cachaça. E quando as festas entram madrugada adentro, também começam as rodas de piadas ao redor das churrasqueiras. E com isso também começam as histórias sobrenaturais. Ou como os caminhoneiros chamam, as mentiras de caminhoneiros. A mula sem cabeça. A primeira história ocorreu há anos atrás, entre as cidades costeiras de Cidreira e Quintão. Era madrugada e foi contada pelo caminhoneiro Tony, também chamado de Toninho. Eu transportava uma carga de bebidas, a maioria era refrigerante, mas tinha também cerveja. Fazer transporte de madrugada faz o caminhoneiro escutar muita música sertaneja e pensar na própria cornitude. E como todo bom caminhoneiro, não basta só escutar, tem que berrar a música sozinho na estrada. O objetivo do caminhoneiro, cantador de estrada, é afastar a tristeza, os maus espíritos e a solidão enquanto pensa nas 2 ou 3 famílias que tem pelo Brasil afora. Mas como o caminhoneiro é bicho grosso, então existe piada de que caminhoneiro não canta. Caminhoneiro ronca. Daí que a cantoria de caminhoneiro afasta tudo. Afasta mau espírito. Afasta bons também. Afasta sorte, dinheiro e afasta mulher e tudo mais. Foi na saída da cidade de Cidreira que foi vista pela primeira vez uma moça na beira das dunas próximo à praia. Na hora, eu desconfiei por causa da roupa curta. Pensei que fosse apenas uma moça que fica na estrada esperando para namorar com pobres caminhoneiros, que só ficariam mais pobres. Mas na hora que olhei para a cara dela sozinha na estrada, fazendo uma expressão de puro ódio, eu percebi que era uma armadilha. Ou ela era um travesti, ou estava acompanhada dos bandidos de estrada. Ou era as 2 coisas. Bem, de qualquer forma, eu é que não queria tomar no meu brioco. Na hora em que acelera o coração do caminhoneiro, o caminhão também acelera. Estava me afastando quando ocorreu a coisa mais apavorante da minha vida, que eu não posso contar para ninguém, senão toda a história cai na conta da cachaça. E confesso que eu tomei uma pinguinha antes de sair de Cidreira. Primeiro foi uma luz amarela vindo de trás do caminhão, com um barulho alto como uma sirene e a luz vindo pela esquerda. Para mim, parecia uma ambulância querendo ultrapassar. A coisa mais normal do mundo. Diminuí a velocidade um pouco para deixar o outro veículo passar. E um barulho alto, como uma explosão, me deu o maior cagaço da minha vida. O caminhão inteiro estremeceu.
Na hora eu me lembrei das histórias de caminhoneiros com bandidos acertando o caminhão com os próprios carros. E não deu nem tempo de mais nada. E eu fui atingido de novo pelo mesmo lado esquerdo do caminhão. E quase fui jogado para fora da estrada quando controlei o caminhão. E foi nessa hora que eu olhei pela janela. E na hora eu vi com detalhes o que chamam de mula sem cabeça, ou mula de padre, ou também besta fera. Aquela criatura estava cavalgando ao lado do caminhão e se arremessando com força. Acelerei sem tirar os olhos do bicho. A descrição que eu posso fazer é a de que o seu corpo era como uma mula raquítica que morreu de fome, e toda a parte de cima pegava fogo. Então eu corri com o caminhão enquanto o bicho gritava. Ela gritava e soltava fogo em explosões como de gasolina pegando fogo. A gasolina pega fogo de dois jeitos. O líquido faz uma língua de fogo e a parte gasosa faz pequenas explosões com barulhos. E era desse jeito que a bicha perseguia o meu caminhão. O meu caminhão estava a quase 80 por hora, quando aquela criatura me acertou de novo. E foi um barulho que estremeceu todo o caminhão e acertou bem em cima justamente dos meus tanques de combustível. E foi quando escutei os barulhos vindo da minha direita, onde eu percebi que o caminhão saiu da estrada, passou por cima de moitas e caiu em uma vala cheia d'água. Eu não sei quanto tempo desmaiei. Acordei com a assombração batendo forte na minha porta, e eu tinha batido forte de cara na direção. Estava com o rosto coberto de sangue, o nariz quebrado e a metade da cara inchada. Tinha cheiro forte de gasolina e fogo. Estava com dores no pescoço, costas e pernas. E foi então que percebi uma luz forte laranja na minha janela, bem do meu lado. E quando fui olhar, era o fantasma de uma mulher pegando fogo. E foi quando eu entendi que a mula não era só uma assombração. Porém, o fantasma de uma mulher pegando fogo e cavalgando o corpo de uma mula que não tinha cabeça. Antes de pensar em qualquer outra coisa, a assombração se levantou nas patas de trás e começou a acertar a porta do meu caminhão. Ela queria me pegar e berrava muito alto e dava patadas muito forte na minha porta. Tentei sair pela outra porta, mas estava lacrada pelo acidente. Eu tive que abrir a portinha de cima da cabine e escutei os vidros da porta quebrar e chamas queimarem as minhas pernas enquanto eu escapava por cima da cabine. O meu caminhão já estava tomado pelo fogo. E enquanto a assombração tentava entrar na cabine, pensei imediatamente em sair daquele lugar e subir em cima de uma árvore. E foi quando a assombração percebeu que eu não estava dentro da cabine. Então aquilo começou a gritar e saiu cavalgando em volta do caminhão. E foi quando eu pensei que tinha que aproveitar para fugir. E quando a criatura se afastou um pouco, eu desci e comecei a correr para as árvores. Me grudei na primeira árvore, tentei subir, mas não consegui. Não tinha galhos onde me segurar. E eu estava com o dedão do pé quebrado. Ouvi os gritos se aproximando e saí correndo para outra árvore. Tentei me segurar nos galhos baixos, subir, porém não consegui. E podia ouvir os gritos e galopes quando cheguei na terceira árvore, mais baixa. Tentei subir e o primeiro galho que eu peguei logo quebrou. O barulho chamou a atenção da assombração que começou a correr na minha direção. Me agarrei no galho seguinte e comecei a subir no desespero. Cheguei no alto e me abracei como um nenê no colo da mãe. Fiquei absolutamente quieto enquanto podia ver a assombração passar por baixo da árvore. O seu fogo ardia
e eu sentia que ela podia me assar vivo se descobrisse onde eu estava. Cheguei a parar de respirar para ela não me ouvir, e em pouco tempo ela se foi, mas eu escutei os seus gritos por hora enquanto eu via o meu caminhão queimar. Nunca pude contar essa história, senão toda a culpa cairia em mim e na cachaça. Eu quase perdi o emprego e nunca mais consegui comprar outro caminhão. Segunda história. Ela disse que me amava. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos. E quando comecei, não existia essas assombrações de hoje. No meu tempo, as estradas tinham assombrações de mulher de branco e mulher de preto. Mulher só de calcinha e sutiã, e mulher de saia curta, e até assombração de mulher que faz fiado na estrada à noite. Eu nunca encontrei, e olha que eu procurei. E foi nos anos 90 que eu encontrei pela primeira vez um novo tipo de assombração. O seu vestido era uma mistura das mais raras na natureza. Usava o vestido de um bicho cujo pai era uma zebra e a sua mãe uma tigra. Só assim para explicar o vestido branco, zebrado e tigrado. Era uma assombração que eu nunca vi antes. E depois do carinho, ela até mesmo disse que me amava. E isso nunca mais aconteceu comigo. Bem, que tipo de assombração era aquela? Ora, era a assombração da mulher do Tico. Terceiro relato. A Onça Negra. Boa noite, o meu apelido é Vitinho. E não vou me identificar mais, senão eu vou apanhar em casa. A onça negra é um animal real, existente no Brasil. É uma espécie própria que eu nem conhecia, até me deparar com uma há anos atrás. Normalmente, é um animal muito bonito, a menos que ela queira te caçar. O que foi o meu caso. Como todo caminhoneiro que se preste, eu também tinha umas namoradas em outras cidades bem distantes do interior. E me caiu de ter uma namorada que morava em uma roça que tinha a Última Salvação, que é um nome para aquelas patentes antigas, compostas de um bom buraco no chão e uma casinha em volta. Muita vida já foi salva só por existir essas patentes antigas no meio da roça. E foi numa noite onde eu estava passando na casa dessa namorada que eu tive a oportunidade de fazer as minhas necessidades nessa patente velha. Era de madrugada e eu tive que sair para contemplar a natureza e fertilizar o solo. Claro que eu levei o meu celular para conversar com a galera, distribuir pornografia para os amigos e uns coraçõezinhos no Tinder. Fiz questão de colher lindas flores e folhas perfumadas para limpar o meu fiofó. A única luz que tinha era do meu celular e tudo estava muito quieto. Mas não tinha clima de medo. Hoje, eu acredito que toda a minha sorte naquela noite mudou por causa de uma mulher. Alexi Texas. Uma atriz muito bonita e de imenso talento, cuja voz é conhecida no mundo inteiro. E sim, eu caí no gemidão do Zap Zap. A noite no meio do mato estava muito tranquila antes do gemidão do Zap Zap acordar todos os bichinhos de Deus. E logo depois disso, eu estava me limpando calmamente, sem fazer movimentos bruscos para não machucar as minhas pregas, quando percebi que uma sombra passou pelo lado de fora da porta que não fechava. Era o cachorro que começou a latir. Latia e não parava mais. Começou a me incomodar, pois o cachorro estava me denunciando no banheiro. Até parecia que queria chamar o resto da casa. E claro, como um verdadeiro estúpido, eu liguei a lanterna do celular e abri a porta para xingar o cachorro.
O mato estava bem calmo quando eu percebi 2 olhos brilhando. Era um gato preto ao longe, que eu achei que era só mais um bicho fofo, que com certeza deveria ter se assustado com um gemidão. Só isso. Xinguei o cachorro e ele saiu correndo. E eu nem liguei quando o gatinho começou a se aproximar. Começou a chegar mais perto. Quando eu percebi que ele era pequeno só por estar a quase 50 metros. E foi nessa hora que eu percebi que era um animal gigantesco com quase 2 metros de comprimento, do focinho à cauda. Garras de furar pneu de carro. A mandíbula mais forte entre os felinos. Mais forte até do que a do leão e do tigre. Presas capazes de abrir um crânio de macaco e quase 90 quilos de fúria assassina. E só deu tempo de puxar a porta com força. A casinha de patente inteira estremeceu e quase caiu para trás. A primeira coisa que a onça tentou fazer foi enfiar a pata inteira por debaixo da porta. E as patas de uma onça são do tamanho de um braço humano. Lógico que ela pegou na minha perna e tentou me puxar. A onça era muito forte, tentando me puxar para fora. Tanto que no desespero de puxar as minhas pernas, ela me abriu verdadeiros rasgos. Um dos cortes veio de cima do joelho até os dedos do pé. Pensei comigo, a sorte é que onça não sabe abrir porta. E foi nessa hora que a desgraçada começou a puxar a porta. E ela chegou a abrir a porta inteira antes de eu puxar a porta de volta. Era muito desespero, justamente porque eu nem tive tempo de botar as calças de novo. A onça puxou a porta novamente e eu só imaginava se eu iria morrer sem calças. E teve uma hora que o pior aconteceu. A onça bateu na porta com tanta força que a patente inteira caiu para trás. Parecia um jogo de dominó com uma só peça. E toda a casinha de madeira caiu para trás. Bem, imagina o banheiro inteiro da tua casa virando para trás, enquanto tu está sentado na patente. Bem, pelo menos caiu de porta para cima e a onça não conseguia abrir. Como se fosse a tampa pesada do meu próprio caixão. O único lugar aberto era justamente pelo buraco da patente, onde eu podia ver a onça me observando de um lugar onde ela passaria brincando. Claro que me afastei do buraco, principalmente a minha bunda. Imagina se a bicha me puxa pela bunda para me comer? A minha mãe não me criou para isso. E depois de vários minutos de tensão, eu percebi que a onça não iria passar pelo buraco para tentar me pegar. E na hora eu pensei, ora, mas que onça desgraçada, o animal tem dignidade e eu não. O bicho rodeava a casinha e esturrava. Sim, o nome do rugido da onça é esturro, e dava as costas. Eu percebi que era um bicho macho com 2 bolas maiores que as minhas. Parei de chamar o bicho de onça e comecei a chamá-lo de Senhor Jaguar. E finalmente consegui colocar as minhas calças, e não que isso me dê qualquer tipo de dignidade. E fiquei um tempão apavorado, e o jaguar podia facilmente entrar pelo buraco da patente e me pegar. Mas ele não o fazia porque tinha nojo. Bem, não vou entrar em detalhes, mas enchi a mão, passei um monte na cara, nos braços e abri a porta para jogar merda no jaguar e tentar fugir. E depois eu comprava outra dignidade. E quando o bicho me viu todo cheio de merda, ele saiu completamente enojado. Eu aproveitei e saí correndo pela minha vida. E foram os 10 minutos de correria mais apavorantes da minha vida.
E foi quando toda a família da moça me encontrou gritando, esbaforido e coberto da cabeça aos pés de merda. E eu só consegui falar a palavra onça, enquanto todo mundo me olhava. E o pai da moça com que eu namorava só me olhou em silêncio e falou com a maior calma do mundo: bem, meu rapaz, mas onça não fazem isso com as pessoas. Bem, eu nunca mais voltei lá. Pesquisei muito sobre a onça negra e consegui recuperar a minha dignidade depois de anos. E criei um fascínio pelo animal. Quarto relato. Boa noite. Sou caminhoneiro há 30 anos e sou sensitivo. A pessoa sensitiva é a pessoa que é mais sensível ao sobrenatural. O sensitivo é a pessoa que tem mais facilidade de ouvir e ver eventos sobrenaturais. E isso é explicado entre os cristãos, evangélicos e espíritas, assim como entre as religiões africanas como Nação, Umbanda e Quimbanda. E todas essas religiões têm pessoas maravilhosas que me ajudaram muito na vida e tenho um enorme respeito por todas. O sensitivo tem mais facilidade de ver ou ouvir fantasmas e espíritos. E para quem trabalha à noite com transporte ou segurança, o contato com o sobrenatural é uma experiência que às vezes é muito apavorante. Existem estradas pelas quais eu não dirijo à noite por dinheiro algum no mundo. Os primeiros meses em que viajei à noite pelas BRs foi um festival de horrores. Muitas pessoas boas morreram pelas estradas do Brasil sem ter descanso. Isso significa que às vezes eu conseguia ver os fantasmas nas estradas, e o primeiro que eu vi foi um motoqueiro parado de pé, com o rosto inteiro destruído, e também sem um dos braços e camisa manchada de sangue. Sem poder descansar, os espíritos passariam anos e mais anos com a aparência de como morreram. Era comum e horrível para mim dirigir o meu caminhão e de repente ver espíritos sem cabeça ou caminhando sem pedaços pelas estradas. Pessoas que morreram queimadas ou às vezes simplesmente se transformaram em pedaços de carne tão horríveis que nem lembravam um ser humano. Uma noite eu me deparei com a lenda da Gangue do Macaco. Macaco era o apelido de um assaltante de cargas que ficou conhecido nos anos 70 por ter feito parte de um movimento comunista tipo o MR8 ou VAR Palmares. E para sustentar uma luta armada feita por terroristas, ele foi muito violento na hora de assaltar caminhoneiros, com tortura e assassinato. A história do Brasil não conta os caminhoneiros que morreram nas mãos dos comunistas terroristas. Bem, uma noite eu estava dormindo à beira da estrada quando senti um arrepio. Comecei a ouvir vozes e sabia que tinha que fugir de bandidos. Liguei o caminhão o mais rápido que pude e quando olhei para o lado de fora, eu vi 4 bandidos parados de pé ao redor do caminhão. E foi quando eu percebi que todos estavam com marcas de tiros, roupas ensanguentadas e olhando diretamente nos meus olhos. Levei um tempo até perceber que todos estavam mortos. Era assustador, pois eles não faziam absolutamente nada enquanto lentamente flutuavam na minha direção. Era assustador porque em todas as paradas daquela estrada eu era acompanhado por aqueles mesmos fantasmas. Bem, eu parei de andar por aquela estrada. E a pior coisa é ver os fantasmas das crianças. Eu sempre choro quando vejo as crianças. E isso mudou depois que eu fiz parceria com outro caminhoneiro para ele dirigir à noite. Em Porto Alegre,
existe uma grande avenida com diversos cemitérios juntos. A Avenida Oscar Pereira possui de uma só vez os cemitérios João 23, São Miguel e Almas, cemitério evangélico e cemitérios judaicos. 4 cemitérios juntos, sem falar no crematório. E eu nunca andei por aquela avenida à noite, até que fui uma festa evangélica ali perto para comemorar o nascimento do meu primeiro neto. Na volta para casa, o carro da família estragou e eu fiz questão de deixar todo mundo se divertir na festa enquanto eu levava o carro em um mecânico que ficava na avenida. Era só atravessar os cemitérios às 21 horas. A primeira coisa que impressiona é a beleza natural dos cemitérios feitos para ser um lugar de repouso religioso. O cheiro de flores vinha com as meninas que cuidavam de vender grandes vasos bonitos em frente aos cemitérios. E existia ali todo um clima de paz. A minha família ficou se divertindo enquanto eu arrumava o carro. Moleza. Agora era só voltar a pé pela rua dos cemitérios. Na volta, eu fui abordado por um mendigo que pedia um trocado para comer. Ele me contou rápido a triste história de que não tinha nada em casa e que a família passava fome. Eu tirei R$10 do bolso e entreguei na mão dele. Nessa hora, eu percebi que a sua mão era extremamente gelada e esquelética. Olhei nos olhos dele e vi os olhos mortos. A sua mão não conseguia segurar a nota de R$10, mas sim segurar o meu braço com muita força. Fiquei apavorado e puxei o meu braço. Saí o mais depressa que eu pude, escutando o fantasma pedindo algo para comer. E foi quando eu percebi mais vozes pedindo ajuda. Eu estava com muito medo quando percebi inúmeros fantasmas me perseguindo. Alguns pediam ajuda e outros pediam comida, e os violentos pediam por drogas. Cheguei na igreja sem fôlego, coração tropicando e branco de tanto medo. Bem, pensem num negão branco. Era eu. No espiritismo e na umbanda, uma pessoa que morre com muito sofrimento, como fome ou vício em drogas, se agarra ao sofrimento após a morte, podendo se tornar um espírito violento. Quinto relato. O demônio veio me pegar. Bem, essa história eu conto rindo, mas acreditem, foi muito assustador na hora. Mais uma noite de estrada, e os caminhoneiros fazem de tudo. Baixam podcast, CDs de tudo que é artista. Pendrive de beira de estrada, discos antigos da Costinha com Ari Toledo, coisas que eu recomendo muito. Pois uma noite ficamos no rádio só contando histórias de terror. Lógico, é a coisa mais errada do mundo usar o rádio para história de terror. Pois caminhoneiro que vai me ouvir agora vai me chamar de mentiroso e burro. E eu entendo. Bem, que se lasquem. Na hora de dormir que me ocorreu a desgraça. Tava com a cabeça cheia de histórias de assombração, lobisomens e demônios, quando fui me arrumar para dormir. Me arrumei para dormir, desliguei as luzes e fui me arrumar no banco. E foi nessa hora que eu senti uns fisgão na cabeça. Como se uma mão com garras estivesse fincando as garras na minha cabeça. Eu pensei que era mentira, mas era real. Uma mão começou a fincar as garras na minha cabeça e a berrar. E foi o maior cagaço da minha vida. Liguei as luzes e saí correndo da cabine do caminhão. Bem, eu juro para vocês, era uma coruja que estava escondida dentro do meu caminhão. Pois na hora de me arrumar para deitar, eu botei a minha cabeça em cima dela, e ela se lanhou toda.
Bem, na hora eu até gritei pros companheiros que era o demônio que estava vindo me pegar. Sexto relato: o terror do boto. O mundo está cheio de demônios aterrorizantes. Vampiros que matam por causa de sangue humano. Lobisomens como encarnação da boa pessoa que perde o controle e ataca até a própria família. E demônios que compram a tua alma. Deuses malignos que exigem sacrifício de sangue e também até de morte. Mas nenhum ser do folclore chega perto do boto brasileiro. O boto brasileiro é o terror das meninas jovens e das mulheres casadas. Bem, eu me chamo Ana Clara, sou caminhoneira há 10 anos. E a minha mentira de caminhoneiro é contar a lenda do boto. Na lenda, o boto se transforma através de magia para visitar os bailes da região amazônica, onde começava a sua onda de terror, chavecando as meninas jovens e bonitinhas. O safadinho normalmente se transforma em um jovem de aparência muito bonita, normalmente comparado a Johnny Depp. E não só pela aparência, mas também pelo imenso talento com música e de interpretar diferentes pessoas. O desgraçado chamava para dançar e começava falando o quanto gostava da música que estava tocando. Falava que era fã do artista e daqui um pouco começava a cantar a música baixinho no ouvido da indefesa vítima. Normalmente, a vítima não resiste até a terceira música antes de beijar o ser mágico. A lenda existe desde antes da colonização brasileira, quando os povos percebiam que em suas festas apareciam índios desconhecidos para dançar e namorar com as meninas. Logo, as meninas engravidam de crianças sem pais, e no horror da cultura de muitos povos, os bebês eram simplesmente abandonados ou jogados nos rios. Nas lendas, as crianças são salvas por duas poderosas deusas: Ceuce, a deusa cujo amor no coração pelas crianças a fez-se comparada a Santa Maria, e Jaci, a deusa da noite e também da lua. Nas lendas, elas cuidam para que todo bebê volte à forma de botinho quando submerso em águas. O boto tucuxi adora degustar das meninas novinhas na região da Amazônia. Foi interpretado no cinema, no filme Ele, o Boto, pelo ator Carlos Alberto Risselli, que aparecia em cena o tempo todo só de cuequinha para roubar o coração da tua mulher em casa. Quem conhece o ator afirma que ele é um homem tranquilo e grande parceiro, não existindo a possibilidade dele mexer com outras mulheres. Afinal, ele é casado com a deusa Bruna Lombardi, cuja beleza oprime qualquer jovem que não faça pelo menos 3 meses de academia por dia. Mas também afirmam que, em qualquer dúvida, se a sua mulher olhar para Carlos Alberto Risselli, mate-a e a enterre no jardim. O boto normalmente aparece vestido de branco com chapéu. O chapéu é para tapar o buraco no alto da cabeça por onde ele respira. Mas é importante lembrar que o boto, mesmo safado e sem vergonha, não é um ser injusto, pois considera que as suas ações são presentes para as pessoas. Pois as mulheres ganham lindas crianças e os seus maridos ganham um lindo par de chifres. Já o boto cinza é conhecido das praias a partir de Santa Catarina. O safadão é conhecido por atacar surfistas catarinenses e gaúchas. Normalmente, chega pela praia cantando chimarruts no violão
e organiza lindas fogueiras atraindo as meninas para fumar um beck. O Brasil é o maior país do mundo a curtir e reproduzir bandas de reggae e de alta qualidade. E até os próprios jamaicanos se apavoram com isso, pois o reggae na Jamaica mal passa em rádio hoje em dia. O Boto Cinza normalmente manda ver no surf à noite, ou fica nos festivais na beira da praia tocando um pouco de tudo. Desconfie se encontrar um jovem na praia tocando Legião com um monte de mulher em volta. Já o Boto Cor-de-Rosa, ele ataca impiedosamente a população de gays, lésbicas, bissexuais, encalhados e curiosos. O legítimo Boto, comedor de torzinho de curioso, o único ser da mitologia brasileira com perfil oficial no Grindr, no Instagram e no OnlyFans. Curiosamente, é o ser mais gente fina da mitologia. O heterossexual que tiver uma amizade sincera com o Boto Cor-de-Rosa perceberá que ele sempre apresentará todas as suas amigas mais gatas, além de convites para festas que sempre brotam pelo WhatsApp. Mas cuidado, ele mesmo afirma: a sua natureza festeira esconde um lado selvagem que sempre deve ser cuidado. O amigo heterossexual jamais deve dormir de bruços na casa do Boto Cor-de-Rosa, ou descobrirá que o Boto dá bote. E a mesma desconfiança vai para todo casal gay que se aproxima 50 metros do Boto Cor-de-Rosa. Afinal, o seu lema é que não existe traição, se rolar, trissome. Ele gosta muito de organizar orgias com o número mágico de 11 pessoas, pois isso significa um depois do outro. E sendo um animal natural transformado em ser humano pela magia dos deuses, ele compreende perfeitamente pessoas transexuais pelo direito do ser humano de sempre se reinventar. Bem, a pessoa só tem que ter cuidado com o ombro do amigo Boto Cor-de-Rosa. Afinal, o Boto não tem ombro, e muito menos pinto. Os inimigos naturais do Boto Cor-de-Rosa são os jacarés, a sucuri, o preconceito, a discriminação e as velhas fofoqueiras. Mas os maiores inimigos do Boto Cor-de-Rosa são os militantes LGBTs, que querem impor sexualidade para as crianças, pessoas que produzem livros infantis com conteúdo de sexo, ou que fazem exposições em museus para atacarem as crianças. Bem, eu fui atacada por um boto, e o meu marido nunca desconfiou que o filho não é dele. Bem, espero que o meu pequeno não se transforme em um botinho e ataque as moças, ou quem sabe os moços. Boa noite.